Ó, deixa eu contar uma coisa aqui pra você. Eu não gosto de impressionar ninguém, eu gosto de adorar para Deus. Mas eu acredito que o testemunho, ele pode transformar outras vidas. Certo? Então eu preciso contar uma coisa aqui pra você. Só um pedacinho para não tomar muito tempo. Eu nunca fui crente de berço, sabe? Eu conheci a Deus com 14 anos de idade. Mas para mim conhecer a Deus foi um processo que Ele se apresentou para mim. Não eu fui até Ele. Ele veio até a mim. Uma vez eu ia cortar o cabelo no salão de cabeleireiro do meu parceiro lá, sabe? Aí nesse dia ele não foi. Porque eu ia para um baile funk na sexta-feira lá no bairro dos Pimentos, lá no VM. Aí eu ia cortar o cabelo lá com ele. Só que quando eu cheguei lá, ele não tava. Aí eu tive que ir em outro cabeleireiro. Só que quando eu cheguei nesse outro cabeleireiro, quando ele colocava a mão na minha cabeça, ele falava em línguas. Aí eu não conhecia a Deus, eu não sabia o que era o Espírito Santo. Aí eu ficava olhando para ele assim. E ele parava de falar em línguas e continuava cortando o cabelo. Até que eu perguntei para ele: mano, você tá bem? Aí ele falou assim: você acredita em Deus? Assim, eu achava que Deus era no céu e eu na terra. Eu não sabia que Deus respondia, que Ele podia escutar a minha oração, que Ele poderia transformar, restaurar. Aí ele começou a falar de Deus para mim. Falou que Deus transformava, que Deus mudava, que Deus tinha feito coisas lindas na vida dele. E eu tipo que fui querendo ouvir mais, porque ele falava com a verdade. Sabe quando a pessoa apresenta a Deus, você com a verdade, você só quer ouvir ela falar mais daquilo? Eu falo assim: ou esse cara mente muito bem, ou realmente Deus fez isso na vida dele. Aí ele falou assim: Deus tem uma obra na sua vida, você crê nisso? Aí eu falei assim: eu creio, eu acredito. Só que eu pensei que eu ia embora naquele dia, que eu ia pro baile funk. Aí chegou uma cliente lá dele, que é a irmã Simone. Irmã Simone que me ganhou para Jesus. Irmã Simone ia fazer uma progressiva no salão dele. Aí ela me viu com o boné da Top lá, falou: ô Top, esse é corrente do São Jorge aí no seu pescoço. Eu usava um correntão do São Jorge de ouro que eu tinha ganhado dos meus amigos, né? Meus amigos do mundo, né? Tá ligado? Daquele jeito. Os caras falaram: você é precioso, você tem que andar com ouro. Eu falei: então me dê esse cordão aí pra mim. Aí ela: esse cordão aí. Eu falei: eu não sei não, eu tô usando porque meu amigo me deu. Aí ela começou a me explicar que aquilo representava uma religião, tudo mais. Aí eu também não botei muita bola, muita fé no que ela falava. Mas aí ela começou a contar o testemunho dela pra mim. Ela começou a falar o que Deus tinha feito na vida dela, na vida do esposo dela. Ela falava com a verdade que eu também queria. Meu, todos esses crentes aí estão falando que Deus mudou a vida deles. Eu também quero que Deus mude a minha vida então. Olha que legal. É da hora pregar aqui, né? E aí, beleza, né? A irmã foi pregando lá pra mim, fui pra casa impactado com aquela palavra que Deus poderia transformar. Ai, top, ele desce do céu, Deus envia anjo, ele envia provisão. Eu falei: mano, eu nunca vi Deus ir lá na minha casa. Eu falei: Pepe, eu nunca vi Deus descer do céu. E fui pra casa, e nisso tinha um líder da mocidade que ele, toda vez que ele me via, ele ficava me felizando. Ele ficava assim: vai lá na igreja lá, mano. Eu falava assim: eu vou. Só que eu ficava me escondendo. Aí ele ficava chamando na porta. Aí ele: Jô, eu fingia que não estava ouvindo. Mais uma vez ele foi esperto, mais esperto que eu. Ele fingiu que ele foi embora, mas ele não foi. Ele ficou escondido na porta e eu pensei que ele tinha vazado. Falei: vixe, agora é minha hora de eu sair. E ele: bora. Falei: você tá aí? Ele: eu tava te esperando. Aí sabe quando você fica sem graça de falar não pra pessoa? Assim, tá, eu vou. Aí, irmãos, eu cheguei lá no culto de 12 molas, daquele jeito, meu. Eu tinha conhecimento de nada. Aí o pastor deu uma oportunidade para cantar 3 louvor da harpa. E quando a irmã começou a louvar os louvor da harpa, tinha uma irmã do meu lado. Eu falava assim: você tá sentindo? Tá um calor aqui dentro, né? Eu tô sentindo um calafrio. Parece que quando o povo louva... Eu tô doente então, acho que eu tô doente, eu tô febril. Aí ela olhava assim pra mim: tô normal pra mim. Aí cantaram o outro hino, segundo hino da harpa, e eu de novo senti aquele calafrio. Só que como eu não tinha o discernimento, eu não sabia o que era o Espírito Santo de Deus. Aí eu ficava questionando aquilo no meu coração. Falei: será porque a pessoa canta muito bem e eu gostei da voz da pessoa e aquilo me tocou? Eu não tinha entendimento que era o próprio Espírito Santo já me chamando, sabe?
que eu descobri que eu cantava e que eu tocava? Quando eu levantei minha mão para o Senhor Jesus. E todas as vezes que o irmão louvava, que a irmã louvava, que a mocidade louvava, eu sentia aquela graça. Então eu falei, eu quero sentir isso de novo. Porque aquele vazio que eu sentia dentro da minha alma, aquela tristeza que eu sentia, quando eu estava ali no meio dos crentes, que eu falei que Lucas ia ser crente, ia embora. Só que quando eu voltava para minha casa, o vazio voltava. Porque o Espírito já me chamava para uma grande obra, para algo muito grande. Só que havia um propósito na minha vida, só que meu pai não deixava eu adorar. Meu pai falava, vixe, meu irmão também não era crente, agora cadê ele? Tá de preto, tá de... Eu vou comprar uma blusa amarela para... Tá, ele é... Meu irmão também não era. Aí eu chegava em casa todo feliz, sabe? Naquela semana eu nem tinha levantado a mão ainda, sabe? Falei, Michael, eu tô indo numa igreja ali. Eu não sei o que é não, mas lá é diferente. Aí meu pai falou assim pro meu irmão, ei, os crentes hipnotizou ele. Tá hipnotizado. Vamos chamar a camisa de fosca agora. Ele não sai mais da igreja, não trabalhava, não tinha emprego, adolescente. Vai fazer o quê? Aí eu comecei, eu falei, Mike, o que eu tenho que fazer para cantar com os jovens? Você tem que levantar a mão lá e aceitar Jesus. O pastor vai falar para você botar o nome no céu. Eu falei, como é que bota o nome no céu? Ah, ele ora lá e o anjo vê. Eu falei, então é isso, eu vou falar para ele, falar para o anjo que eu quero aceitar Jesus. Aí eu aceitei Jesus no culto de ensinamento. Só que aí houve uma dúvida no meu coração, porque eu falei, Mike, e como é que fala aquele negócio que você estava falando lá? As línguas estranhas. Aí você tem que comer muito arroz e feijão. Aí eu falei, eu quero sentir isso que vocês estão sentindo, que vocês estão falando. Aí o meu líder foi e levantou um projeto da oração das 11 à meia-noite, só para buscar o batismo com o Espírito Santo. Eu falei, eu vou lá. Aí comecei toda semana, era 7 dias, das 11 à meia-noite, buscando pelo batismo com o Espírito. Aí eu, buscando, meu Deus, e nada. Eu falei, vixe, mano, acho que eu tenho que comer muito arroz e feijão. Aí teve um dia que eu cheguei lá, era 11h30 para meia-noite. O irmão começou a orar, né? E eu já vendo que já estava finalizando a oração. Aí, até a irmã que eu achava que não ia ser batizada, estava sendo batizada e eu não. E eu comecei a chorar muito. Eu falei, Deus, eu quero sentir isso que ele sente, eu quero entender. Mas mesmo que eu tentasse entender, eu não conseguia. Aí, irmão, sabe quando você já está na carne mesmo? Eu já estava querendo ir embora, já estava na carne. Meia-noite, aí eu vi uma irmã marchando assim, lá do fundo. Aí, irmãos, eu não botei uma fé nela não. Eu falei, vixe, mano, eu vou aqui. O que ela falar, eu vou aceitar para não ficar com vergonha. Ela falou na autoridade assim, ela falou assim, ó jovem, assim diz o Senhor dos Exércitos, que fez os céus e a terra. Na ponta dos seus dedos, Ele vai te ensinar a tocar. No seu coração, o próprio Espírito Santo vai te inspirar. Ele vai te dar as mais belas e lindas canções. Você vai ganhar muita alma para o reino do céu. E para você saber que é Deus, seja batizado com fogo hoje. Eu fui selado. Você já sentiu a presença do Espírito Santo? Você sabe o que eu estou falando? Cheguei em casa falando em línguas. Eu tinha um cachorro chamado Toby. Nunca latiu pra mim. Nesse dia, ele rosnava, ele latia com o olho branco. E eu falei, oxe, porque quando eu fui batizado, eu não consegui mais parar. Eu cheguei em casa falando em línguas e aquele jeito. E o cachorro olhou pra mim e ficou com a bolota dos olhos todo branco. Eu não sei, parece até conversa de pescador. Mas foi o que aconteceu. Eu falei, oxe. E quando eu falei, sai em nome de Jesus, o cachorro ficou mansinho. O demônio entrou no cachorro, as ideias. No papo. Aí meu pai, o que você está falando, menino? E eu aquilo, sabe? Não conseguia. Aí beleza, passou, a adrenalina baixou do espírito, deixou quieto. Fui dormir. No outro dia que eu cheguei do culto, meu pai falou assim, ó, você está atrasando a nossa vida. Eu falei, oxe, como é que eu estou atrasando a nossa vida, pai? Estou indo para a igreja, não estou cantando mais funk. Agora eu sou da igreja, pai. Agora eu sou benção. Rapaz, ai. Isso é alegria de verdade. Tem umas igrejas aí que eu não vou falar não, que nós tá ao vivo. Deus abençoe.
Aí eu perguntei para ele, por que, pai? O senhor está falando que nós estamos atrasando. Não, é porque o pai serve a outro Deus. Mas, desde quando eu conheço o senhor falou para mim que serve a Aparecida, não é? O senhor falou para mim, pai? Não. É porque eu vi ela aí pegando poeira em cima do... Eu falei assim, desse jeito para ele. Por que eu vejo ali isso? Não. O pai serve os dominantes. Agora, alguém sabe quem é dominante aí? Alguém me fala. Até hoje eu não sei quem é. Aí eu perguntei para ele, pai, quem é dominante? É os 3 dominantes. Eu falei, eu sei quem é. O pai? Aí falou, não. Eu falei, então quem é? Ele falou, os 3 dominantes moram em outro planeta. Eles prometeram pro pai que o pai aos 122 anos vai morrer. E o pai vai fazer muito sucesso. E você está atrasando meus planos. Você precisa fazer uma escolha hoje. Ou é o Deus dos crentes, ou meu Deus. Agora, olha o muro aí. Porque o novo convertido, no primeiro amor, minha mãe, para quem não sabe, minha mãe, eu não falei dela porque ela faleceu. Minha mãe faleceu quando eu tinha uns 3 anos de idade. Então eu não tive muito amor de mãe. Tive uma convivência da minha mãe. Então era eu, meu pai e meu irmão, os 3 mosquiteiros, né? Então era nós 3 dentro de casa. Imagina como é que era. E eu falei, pai, eu ainda não entendi quem é esse 3 dominante, não, mas eu amo o Deus dos crentes. Eu me sinto bem com eles. Aí ele falou assim, então hoje você sai da minha casa, que eu esqueço que você é meu filho, e você esquece que eu sou seu pai. Aí eu já estava cheio de ódio também, era novo convertido, não estava muito certo. Eu falei, é isso mesmo, velho, vou sair fora. Aí só quando você sai para fora de casa, eu lembrei que eu não tinha casa. E aí, como é que faz? Aí eu fui pro monte orar, que é o monte andando da minha casa, dá 1 horinha andando pela linha do trem. Aí eu fui pela linha do trem, chorando, botando um louvor, eu coloquei um fone e fui chorando e falando com Deus. E eu falava assim com Deus, falando, nossa Deus, olha que legal, né? Eu tô te servindo agora, eu larguei as coisas que eu fazia, porque nas antigas... Lembra aquela época do passinho do Romano? Esquece, né? Isso é passado. Aleluia. Então, eu recebi uma oportunidade que estava uma febre muito grande. É vender perfume lá no baile, sabe perfuminho? Então, eu estava fazendo muito dinheiro com isso. Só que eu não era feliz, porque ao mesmo tempo que eu pegava aquele dinheiro ia embora, ali mesmo. Porque o vazio que eu sentia na minha vida é muito grande. Porque toda vez que eu pedi pro meu pai um abraço, que eu ia pedir para ele me abraçar, me dar carinho, ele falava, você é viado, é? Isso é coisa de viado. Nunca mais eu pedi um abraço para ele. Meu irmão, não tinha brinquedo? Cadê você, meu irmão? Aleluia. Não tinha brinquedo? O que o pai falou para você? Se virar viado? Dou um tiro na sua testa. Agora pergunta para o Mike se ele esquece isso até hoje. Se eu esqueço até hoje. Então eu fui vendo que dentro de casa eu não tinha o amor que eu achava que eu ia ter. Meu pai não fazia isso, não sei porque a criação que ele teve, se alguém deu uma pisa nele todo dia bem dado, eu não sei qual foi a ideia. Mas é o seguinte, ele não florescia amor para nós. Aí nós buscava no mundo, nas amizades. E eu ia buscar lá no mundo. Só que quando Deus me chamou, que eu contei para vocês que eu fui batizado e selado pelo Espírito Santo de Deus, eu tive que tomar uma decisão hard. Entre o Deus do meu pai ou o Deus dos crentes. Eu escolhi o Deus dos crentes. Só que quando eu saí para fora de casa, eu não tinha um lugar para ir. Fui pro monte e quando chegou lá, sabe o que Deus falou comigo? Nada. Eu desci sem resposta. Eu falei, e agora para onde que eu vou? Eu vou jogar o B.O. nas costas do pastor, mas agora ele vai ver, filho. Eu vou lá na porta dele, ele vai ter que arrumar um quarto para me dormir. Falei, pastor, eu chamava ele de vampirinho, porque ele só tinha 2 dentes aqui. Eu falei, vampirinho, e agora? Ele falou, meu filho, e agora? Ixi, contou uma história triste, meus irmãos. Aí tinha uma irmã lá na igreja, que era a irmã Márcia. Ela tem, né, que os filhos dela não morreu. Ela tem 2 filhos da minha idade e um da idade do meu irmão. Ela falou assim, tem um quarto lá no fundo. Se vocês quiserem ficar lá, até vocês se resolver aí, vocês ficam lá. Eu falei, opa, maravilha. Já não vou ficar mais na rua, né? Com todo respeito, sem entrar, sem sair, já é. Só que eu não estava trabalhando. Estava desempregado. Como é que eu ia ficar na casa dos outros sem pelo menos ajudar para comprar um franguinho, né? E eu fui buscar a Deus no monte, uma porta aberta. Eu comecei a orar para Deus abrir uma porta para mim. Nem que fosse de CLT. E orando e nada. E as portas não abriam. E Deus falou assim para mim. Quando você me adorar, eu vou cuidar de você.
Aí eu falei, Deus, mas eu já te adoro. Eu já louvo. E eu tô com fome. Deus falava só assim para mim: quando você me adorar, eu vou cuidar de você. Subi para o monte de novo. Deus me deu uma palavra. Lembra quando Jesus cospe no chão? E manda lavar? Raciocina comigo. Se eu cuspisse no chão aqui agora, pegasse o barro, passasse na sua cara, quem está de fora sem entender o mistério ia dizer o quê? Mas tudo que o Espírito de Deus te ordenar fazer, você faz e não duvida no seu coração. Quem viu Jesus passar o barro na cara daquele cego falou: ele é louco. Mas quando o milagre foi gerado, o que aconteceu? Ele foi curado. E eu entendi, peguei aquilo para minha alma. Cheguei em casa, deitei na cama e dormi. Aí eu tive uma visão, dormi num sonho. Quem crê que Deus revela no sonho? Vi eu cantando dentro do trem. Aí eu peguei, paguei R$3,20. Falei, eu vou pro trem. Falei pro meu irmão, falei, vai que agora eu vou cantar no trem. Eu tive um sonho que eu tava cantando dentro do trem e o negócio tava bom. Aí o Michael olhou assim e falou: vixe, meu irmão, tá doido mesmo. Aí eu peguei a linha 12, fui sentindo Tatuapé. Quando chegou em Merlino Matarazzo, eu entrei no vagão pra cantar e eu ouvi as pessoas me olhando igual vocês, assim, ó, tudo igual empresário, só eu errado. Eu falei, meu Deus, eu olhava assim, será que só eu erro? Aí saí do trem, fiquei lá e falei, vou embora. Aí o Espírito Santo de Deus falou assim pra mim: quando o próximo vagão chegar, você entra e canta. Só que eu ficava nervoso, porque as pessoas ficavam me olhando. Aí eu tenho a mania de cantar com o olho fechado. Eu falei, vou cantar com o olho fechado. Peguei, entrei no vagão, falei, com licença, senhores passageiros, posso deixar uma música aqui pra vocês? Aí ninguém respondeu nada. Eu falei, vixe, mano, eu vou deixar mesmo assim. Peguei meu chapéu, coloquei no chão. E nisso, numa pendura, viu? E comecei a louvar aquele louvor assim: perto quero estar, junto aos seus pés. Eu lembro que quando eu terminei de cantar esse louvor, o meu chapéu estava lotado de nota de 20, de 10, de 2, moeda. Eu lembro que eu fiz uns 300 conto aquele dia naquele vagão. Aí fui lá no Semar, já comprei uns gatinhos, umas galinhas, um arroz, um feijão, filho, já deixei forte, fortaleci. Falei, vai, que eu descobri a ceia, meu irmão. Deus falou que enquanto eu adorasse Ele ia cuidar de mim. Eu vou meter as caras nesse mundo, eu vou falar desse Deus aonde eu for. Aí eu fui. Deus vai te dar estratégia para você poder chegar aonde Ele quer que você chegue. Por mais que aos olhos dos outros seja loucura, só vai. Aí, arrumei uma moça, meu Deus, arrumei essa moça, pastora. Moça mó bonita. Casamos, fizemos festa. Meu Deus do céu, pessoal, varoa valorosa. Meteu um H em mim, meu Deus. Olha a depressão doída. 3 anos para curar, meu irmão, chorando. Aí o cara que jejuava, o cara que orava, o cara que estava no trem firme e forte louvando a Deus, falou, nossa Deus, eu estava te servindo e isso aconteceu comigo. Aí já começou a entrar a frustração, o desânimo, né? Fiquei desacreditado por causa de uma H. Toma cuidado aí, viu, querido? Parei de adorar, comecei a culpar a Deus. Aí eu já comecei, mano, eu vou falar porque o Espírito me dá autoridade. Eu já comecei a fumar, comecei a beber, comecei a cheirar, mano, comecei a prostituir, tudo que o diabo gosta. Eu falei, não existe mais amor. Porque eu servindo a Deus, eu viajando, pregando. Rapaz, a mulher fazendo história, eu falei. Aí eu fiquei depressivo, fui pro mundo, não quis saber mais de igreja. Falei, quer saber? Já que eu não tô mais louvando, não tô acreditando mais, mesmo tô triste, vou escraçar e começar a postar uma vídeo lá na internet. Oh, Jeremiah Smith, daquele jeito. Mas vai chegando um momento que a droga já não supre mais.
Aí que você dá uma talagada lá na... Só fica lá no banheiro com diarreia, cagando e pedindo misericórdia. Ah, você está ligado, o testemunho tá aí, eu sei. E a adrenalina lá em cima é uma diarreia. E você falando, Deus, misericórdia. E eu via que já o prensado não fazia mais efeito na minha cabeça. Aí surgiu uma droga nova, chamada K9. Aí os caras falavam assim pra mim: ô, o prensado você tem que fumar uns 4 pra dar uma brisa. Então esse aqui, se você der 2, você desmaia. Eu falei, ah, é nada, isso aí, bichinha pra nós fuma vários por dia. Eu falei, não, fuma isso aqui pra você ver. Rapaz, gente, ó, é o crack de terno. Quando eu vi a fumacinha leve assim, eu falei, isso aqui dá lá, tem 4. Prensei. Quando a brisa bateu, meu querido, eu lembro que minha cabeça apagou, eu desmaiei, sei lá o que aconteceu. Eu lembro que quando eu acordei já estava de noite. E quando eu acordei eu tive que me arrastando até o banheiro, com roupa e tudo. Liguei o chuveiro gelado, fiquei lá debaixo umas 1 hora para poder retornar. Aí eu pensei que eu ia parar, mas com tanta tristeza no meu coração, eu falei, pelo menos eu dormi. E fazia muito tempo que eu não dormia. Eu falei, vou dormir de novo. E aquilo foi se tornando uma rotina na minha vida. Só que teve uma... Eu sei que não foi brisa, que foi o próprio Deus, eu tenho certeza. Teve uma vez que eu dei 2 tragadas assim bem fortes, sabe? E aquela brisa bateu e eu entrei naquele mundo. Porque parece que ativa a sua glândula pineal, você entra em outro mundo. Você está aqui, mas você não está, sua mente está em outro lugar. E uma voz falou assim para mim: de novo? Só que eu não conseguia responder a voz. A voz falava comigo: de novo você por aqui? A voz falou assim para mim: senta. Aí eu sentei no chão. E eu lembro que quando eu sentei no chão, eu consegui pelo menos falar alguma coisa. Eu falei assim, eu tô aqui de novo. Aí a voz falava assim, ó, eu vou te tirar daqui, mas se você voltar para aqui de novo, você vai morrer. Eu falei, amém, se o Senhor me tirar daqui, eu não faço mais isso não. E beleza, fiquei firmão, parei de fumar cachorro. Só que eu ainda tinha tristeza e vazio no meu coração, porque eu tinha os meus 2 filhos e eu queria dar um futuro melhor para eles. Então eu falei, já que na igreja ninguém vai me aceitar mais, porque eu já escrachei, já escandalizei, já, meu Deus, já era para mim. Eu vou cantar funk. Aí, como Deus me deu o dom, eu sabia que cantava funk, cantava pagode, cantava tudo bem. Eu comecei a cantar funk, compor funk. Eu escrevia músicas mais ou menos, ó, vou cantar aqui só para você entender. Pega a visão. Então, por favor, me ensina como é viver a vida, independente dos espelhos de vida que eu tinha. Só fumaça pro alto, tráfico comia na vila. Eu batia um beck, mas não queria essa vida. A vida de ladrão, se pá, mó ilusão. Nem sempre vai dar bom. Aí menor, eu e você desde pequenininho, nos pipa, na bolinha de gude, nas tretas do campinho. Batendo, apanhando, chorando e sorrindo. Batendo, apanhando, chorando e sorrindo. Eu escrevia só os conscientes monstros. Os empresários já ficavam loucos. Aí eu tava duro, falei, já brilhava pra eles daquele jeito, né? Aí os caras bolou um plano. Tem um plano aqui pra você viralizar mais, pra você ficar famoso na internet. Porque eu já tinha viralizado uma música do MC Lipe. Aquela música que fala assim: me perguntaram qual era meu sonho. Eu cantei no trem, bateu 1 milhão, ganhei vários seguidores. Os empresários que estavam me ajudando já ficou tudo doido. Aí bolaram um plano. E você tem coragem de vencer na vida? Eu falei, eu tenho. Eu falei, qual é o plano então? Então é o seguinte, já com o mano MC Lipe, se estiver filmando, um beijo pra você, meu amigo, homem de Deus. Mais que ele canta funk, ele tem muito temente a Deus aí, tá? Aí os caras falaram assim, é o seguinte, eu tenho um plano aqui, ó. Que tal que você tatuar? Que tal que você tatuar o rosto do MC Lipe? Eu falei, boa ideia. Só que eu sei que Deus não queria fazer eu crescer assim, porque toda a honra e toda a glória é. Então quando
Eu coloquei no meu coração que eu ia fazer o rosto dele, porque eu queria vencer na vida. Não porque eu só queria o hype, eu queria vencer mesmo para ajudar. Eu falei, não importa, eu vou fazer o que for preciso, mas eu vou chegar. Vocês me permitem? Pelo menos o tatuador foi bom, né? Eu tô falando isso porque tem muita gente pegando atalho, achando que Deus não, eu vou fazer isso aqui, que Deus está no negócio. Deus, ele não divide a glória dele com ninguém. Aí beleza, fiz a tatuagem, fui mostrar pro MC Lipe. Eu pensei que ele ia gostar, eu pensei que ele ia amar. Só que ele me ensinou alguma coisa. Como eu disse para vocês, ele é um menino temente a Deus. Ele fala muito de Deus. Então, aquilo que eu pensei que eu ia me beneficiar por ter homenageado o cara tipo que abriu meus olhos. Ele falou, a glória é de Deus, irmão. Nossa, foi um tapa na minha cara, sabe? Aí os empresários ficou tudo amarelo, tudo azul. E agora o plano não deu certo, não. Aí eu fiquei frustrado. Parei de cantar funk, falei, eu vou trabalhar de CLT. Quando eu comecei a trabalhar de CLT, Deus falou assim pra mim, você não é daqui. Você é minha flecha. Deus falava, você é minha flecha, você não é daqui. O que eu tenho pra você é algo que você não está imaginando. Trabalhando lá de ajudante de elétrica nesse CLT, sem adorar a Deus no mundo, triste com a vida. Deus falando pra mim, adorar Ele de novo, e eu retendo no meu coração. Teve uma madrugada que Deus me visitou e falou assim, ó, se você virar TikTok e cantar pra mim, não pro mundo, eu sopro o seu nome. Aí eu falei, é sério, Deus, você vai fazer isso por mim? A voz de Deus não é uma voz, é algo que ecoa em você. E você sabe, Ele te dá o discernimento para você saber. É um eco dentro de você. Aí cheguei pro meu encarregado, eu falei pra ele assim, ô Bruno, eu me demito. Ele, você tá passando mal? Tá passando por alguma dificuldade dentro da sua casa? Eu falei, não. É que eu não me vejo mais aqui, eu me vejo adorando a Deus. Ele falou, isso, vai virar mendigo. Eu falei, agora que eu vou embora mesmo. Peguei, gente, fui embora pra casa. Assim que eu cheguei em casa, eu liguei minha live no TikTok e comecei a fazer live. A primeira live, 40 pessoas. Fiquei das 8 da manhã às 8 da noite louvando para ganhar R$40. Veja bem, Deus falou que quando eu cantasse para Ele, Ele ia cuidar de... No outro dia, 60 pessoas na live. Ganhei R$100. Já fiquei feliz, sem pegar trem, sem receber ordem. Eu estava vendo que Deus estava cuidando de... No terceiro dia, a live ficou 100, 150 pessoas. Não saiu mais disso. Aí eu já fiquei feliz, 150 pessoas. Nós vai na igreja ali, só tem 15 pessoas, graças a Deus aqui não é assim, né? Então, o meu trabalho está crescendo. Só que passou uma semana, os inquilinos começaram a reclamar dentro de casa. A dona da casa nem mora lá. Ela falou assim, ó, os vizinhos estão reclamando que você começa a cantar das 8 até as meia-noite, você não para mais. E tem gente que trabalha à noite, precisa dormir de dia. Nossa, eu já fiquei triste. Eu falei, nossa Deus, agora como é que eu vou trabalhar para o Senhor? Mas diga assim, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Fiquei triste porque eu não sabia o que eu ia fazer mais. O que acontece? Deus falou para mim, vai para a rua. Só que na rua eu tive uma percepção. Quando eu comecei a fazer a live, aquela live que só ficava em 100 pessoas, 150 pessoas, quando eu fui para a rua, bateu 400, 600 pessoas. Eu já me espantei. Falei, nossa, 600 pessoas na minha live? Veja bem. No outro dia eu fui pra rua de novo, todo feliz. Pela primeira vez eu bati 1000 pessoas na minha live. E nessa live que eu bati 1000 pessoas, eu ganhei um valor que eu demorava um mês inteiro para ganhar. Eu ganhei em 1 hora. A mulher mandou um TikTok Universo lá pra mim. É um presente que você tem nas plataformas para você entregar. Mandou um TikTok Universo para mim. Quando eu fui ver, R$2.500. Isso nem tinha fechado o mês. O que eu tava, para ganhar um mês, eu ganhei em menos de uma semana. Então o que eu quero dizer para você no Espírito, eu não sei qual é a sua necessidade, o que você precisa, se é material, se é financeiro, mas Deus, Ele não tem problema em nos abençoar.
Deus, Ele não tem problema em fazer na nossa vida. A partir do momento que nós fazemos de coração, nós fazemos com a alma, Ele se manifesta e honra. Aí a mulher falou assim pra mim: eu mandei aquele TikTok porque pela primeira vez na minha vida, pelo celular, através de uma live, eu senti a presença do Espírito Santo de Deus. Aí vocês acham que eu tava bonitinho assim? Quando eu comecei a fazer a live, gente, eu nem dente tinha. Graças a Deus já ganhei as facetas, né? Aí eu vou fazer o tratamento esses dias aqui. Mas, ó, você cantar assim. Vou colocar aqui pra não sujar, né? Mas Deus falava assim pra mim, ó: Deus faz escravo ser governador. Deus faz pastor de ovelhas se tornar rei de uma multidão. Ele não vê aparência ou condição, Ele não vê estrutura. Foi por isso que Ele te escolheu. É raro ter um coração. Tá tranquilo, porque eu sei que lá no céu eu vou precisar pagar pelo meu dente. Mas eu tive que ser corajoso. Porque se eu olhasse para a minha aparência, se eu olhasse para o meu cenário, se eu olhasse para as drogas, se eu olhasse para todas as frustrações que eu tinha, eu não teria chegado aqui hoje para contar esse testemunho para os meus irmãos, para edificar a fé dos meus irmãos. Nunca vai ser fácil, nunca vai ser fácil. Mas tome a sua cruz, negue-se a si mesmo, confia nele que Ele honra você. Aí Deus começou a me honrar, comecei a prosperar. Já vou entregar, para encher de luz aí, rapidinho. Comecei a prosperar, comecei por... Só que eu ainda não tinha pastor. Eu estava louvando a Deus ali, sabe? Mas eu ainda não tinha pastor. Depois que eu fui pro mundo e voltei agora, que eu estou falando que eu voltei do mundo, que eu cantava funk. E comecei só a fazer live. Aí fazia live adorando, só entregando. Só que foi chegando um tempo que eu me sentia vazio. Então, Deus levantou um homem chamado Odilon, que hoje é meu pastor, Gessé, da Tua Graça e Vida. E ele começou a me pastorear. Porque chegava um momento que eu entregava tanto e não recebia para entregar para o pessoal. E comecei a frequentar a igreja, comecei a louvar tudo de novo, sabe, ficar firme, ter comunhão com os irmãos. Deus começou a me honrar. Só que vai chegando um momento que você vai ficando fadigado. Mesmo você vindo aqui, mesmo você ouvindo a palavra, mesmo você ouvindo o louvor, parece que é uma guerra muito grande. Aí eu falei para Deus que eu ia voltar para o CLT de novo. Aí o que Deus fez? Deus tirou o meu sono um dia, perto da meia-noite, e falou assim para mim: vai me louvar lá na rua, agora, 11h30 da noite. Eu peguei o Uber e falei: Deus, eu vou, mas eu gostaria que o Senhor falasse comigo de uma maneira diferente. Aí comecei a pregar lá para os meus fãs na live. Daqui a pouco, veio uma mulher trans. Aí ela fala assim: toca uma moda aí para nós. Só que quando eu olhei para trás, eu vi o olho todo branco. Ela estava usando uma lente, o Baiacugan. Assim, eu fiquei sem reação. Eu falei: meu Deus, o que é isso? Ela falou: canta uma moda para nós aí. E eu estava cantando louvor, pregando a palavra de Deus. Falei: eu não vou poder desprezar ela, eu vou ter que ser inteligente. Se me tratar bem, eu vou tratar bem. Eu vou cantar uma música aqui que não vai prejudicar nem. Eu fui e cantei: é o amor. E ela começou a cantar comigo. E o Espírito Santo de Deus falou assim para mim: agora canta um louvor para ela. E foi quando eu comecei a cantar esse louvor aqui, ó. Pai, eu não esqueci quando me encontrou no chão caído. Pai, eu não esqueci quando me chamou de filho. Lembro que eu estava ferido, mas me curou. Eu lembro que eu estava abatido e me renovou. Mas eu aqui de novo, Pai, tão frágil de novo. Olha eu aqui de novo, ferido de novo. Mas eu aqui de novo,
Pai, me cura de novo. Olha eu aqui de novo. Pronto. Através daquela live, chegando em casa, eu falei pra minha namorada assim, eu falei, Bubu, você viu a live lá do travesti? Eu dei até uma risada, né, que nós chegou aí. Vai dizer que você visse o que aconteceu lá, você não ia dar risada. Eu cheguei cá e falei, mano, apareceu um travesti lá na minha live, foi uma resenha, subiu tudo. Beleza, vi o vídeo, eu não ia postar. Porque todas as vezes que eu tô fazendo live na rua, passavam as pessoas tipo tirando eu, tá ligado? Rindo da minha cara. Eu falei, meu, se eu postar um vídeo com travesti, o que as pessoas vão pensar de mim? Chegou no outro dia, eu tava sem conteúdo pra postar, fui assistir a live. Nisso que eu assisti a live, eu vi que o homem, eu não sei, não quero processo não, o trans, me tratou super bem. Eu falei, nossa, foi super educado. Sabe o que é que eu vou fazer? Eu vou postar o vídeo. Postei. Nisso que eu postei o vídeo meio-dia, quando deu 4 horas da manhã, meu celular tava brim, 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 viralizado. Mais de 500 mil de seguidores. Tá bom. Mais de 500 mil de seguidores. A moça que não tinha nenhum seguidores ganhou quase 1 milhão de seguidores. Deus transformou a vida dela. Deus tem transformado a minha vida e a vida de muitas pessoas através desse evangelho. Só pelo simples fato da gente servir as pessoas com amor, com alegria, com humildade. Então vale mais você ser humilde e não ser preconceituoso, porque dessa forma Deus vai abrir portas para você que você nem imagina. Eu não tinha dinheiro, mas hoje já acessei portas que nunca imaginei acessar, só pelo simples gesto de amar o meu irmão sem julgar ele. Aplaude ao Senhor bem forte.